Bom dia, minhas irmãs. Paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Bom dia, paz do Senhor. Sejam bem-vindas. Como vocês estão? Eu amanheci com a gargantinha arranhando aqui e pedindo ao Senhor que pelo menos a minha voz saia. Que a minha voz saindo a gente vai gravar. Amém? Então vamos entrar aqui na nossa... Sejam muito bem-vindas, né? Vamos orar para a gente entrar já no nosso estudo, porque eu quero dar uma explicação sobre o... Tem muitas pessoas que estão com dúvida sobre o nosso relógio de oração e sobre o nosso período de jejum, para quem quiser participar, né? Então, eu vou dar uma explicaçãozinha, então vamos aqui já entrar rapidinho aqui no nosso... para entender melhor como que a gente encontra o nosso propósito, né? O propósito que Deus tem para nós, né? Então, tem alguns propósitos, né, que já está declarado na palavra, né? Que é a nossa parte. Fê, bom dia. Seu microfone tá fechado, é isso mesmo? Acho que tá fechado, Nia. Muito obrigada por avisar. Então, bom dia a todo mundo. Sejam muito bem-vindas. Então, vamos aqui entrar. Vocês me ouvem agora, certo? Quando vocês não me ouvirem, gente, faz igual a Nia. Me avisem. Vocês me ouvem agora? Tá tranquilo? Sim. Ok, então vamos. Vamos orar. Eu tava falando que nós vamos... hoje eu vou dar uma explicação sobre o nosso relógio de oração e o nosso momento de jejum, período de jejum, para quem quiser participar, tá bom? Vai ficar à vontade quem quiser participar conosco. Então, vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós estamos aqui reunidas mais uma vez diante da Tua presença, porque nós queremos entender o Teu propósito nas nossas vidas, queremos entender por que nós fomos criadas, Pai. Qual é o objetivo que o Senhor tem para a vida de cada uma de nós. E nós estamos aqui, Pai, diante de Ti, diante do Teu Espírito Santo, diante do nosso amado Jesus, para pedir ao Senhor que o Senhor nos dê clareza para entender, Senhor, o nosso propósito, nos dê clareza para entender a Tua vontade, nos dê clareza para compreender os Teus planos, Pai, os Teus projetos, que o Teu Espírito venha trazer aos nossos corações o porquê nós fomos criadas, qual é o seu propósito, qual é a missão que nós temos aqui, Pai. Nós já te louvamos e te agradecemos por esse momento. Obrigado, Senhor, porque a minha voz está saindo e eu peço que o Senhor cure, Senhor, a minha saúde totalmente. Oro também por todas as pessoas que estão enfermas nesse momento, Pai. Que o Senhor venha trazer a cura. Nós declaramos a cura, Pai, porque a Tua palavra diz que pelas Suas pisaduras nós já fomos saradas. Então, Pai, nós pedimos a cura física, a cura mental, a cura espiritual, em nome de Jesus, tanto para a minha vida, quanto para a vida das minhas irmãs e de todas as pessoas, Pai, que escutar essa mensagem, todas as pessoas que estiverem aqui nesse grupo, que estiverem no Emagreça com a Bíblia, as que já passaram, Pai, as que ainda vão passar, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar a nossa saúde, saúde física, saúde mental e a saúde espiritual. Nós sabemos que o inimigo muitas vezes, Pai, vem com esses dardos inflamados, Pai, colocando, Senhor, enfermidades em nós. Mas nós declaramos a Tua palavra, que é poderosa, que é profunda, que é viva, que é eficaz, que nós somos saradas, porque Cristo já nos sarou. Pai, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida e a vida das minhas irmãs nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor repreenda toda a astúcia do inferno, tudo que ele tem tramado em impedir nós de estarmos aqui, Pai, que o Senhor derrube por terra em nome de Jesus. O Senhor conhece todos os planos dele, porque o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente, o Senhor é soberano, nada sai do seu controle. E é nessa confiança, Pai, que nós
temos em ti, que nós oramos, que nós sabemos que o Senhor não muda, que o Senhor é fiel, que o Senhor não mente, o Senhor não é igual ao ser humano, Pai. O Senhor é imutável, a sua palavra não muda e o Senhor está no controle de tudo. Então nós oramos pedindo a tua cura, Pai, para as nossas vidas, em nome de Jesus. Peço também pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelos nossos esposos, Pai, pela nossa igreja, pela nossa comunidade, Pai. Peço também ali no nosso trabalho, por todos que trabalham conosco, Pai. Peço também pela sociedade, Pai, que haja cura, Senhor, que haja cura no nosso país, que o Senhor venha ser o nosso Deus, Pai, que o Senhor esteja na prioridade de todas as nossos afazeres, de nossas atividades. Pai, que haja cura. Nós clamamos por cura nessa manhã. É no nome de Jesus que eu oro agradecida. Amém. Amém, glória a Deus. Então, vamos entrar aqui já no nosso propósito. Qual é o seu propósito, né? Qual é o propósito que Deus nos criou? Então, a Bíblia, ela tem já algumas revelações, né? Do propósito que Deus nos criou. E quando nós não vivemos esse propósito, é a mesma coisa de nós estarmos como um peixinho fora d'água, né? Muitas vezes nós ficamos perdidas, não sabemos aonde nós temos que atuar, qual é o nosso papel, e ficamos assim meio que improdutivas, né? Mas quando nós descobrimos o nosso papel, quando nós sabemos quem nós somos, e principalmente no Senhor, quando nós descobrimos a nossa identidade no Senhor, a nossa vida toma outro sentido. Nós conseguimos nos posicionar, nós conseguimos vencer as batalhas da nossa mente, porque muitas vezes a nossa mente nos controla, né? A nossa mente, por muitas vezes a gente não saber, né, como lidar, nós caímos nas mentiras da nossa mente. A nossa mente, ela não sabe o que é verdade e o que é mentira. Então, tudo que a gente fala para ela, tudo que a gente pensa, ela acredita. E como ela acredita, a gente se torna. É o que diz Provérbios 23:7, na prática. Assim como você imagina na sua alma, você se torna. Então, quando nós não sabemos gerenciar a nossa mente, né, nós acreditamos em muitas coisas que não são verdades. Por isso que a gente tem que ter o prumo da palavra de Deus, para a gente entender o que é verdade e o que é mentira, o que é certo e o que é errado. Amém? Então hoje nós vamos mergulhar, né, em uma jornada poderosa. Isso que você vai descobrir, né, que eu já tenho dado a introdução desde ontem, é muito poderoso. É uma jornada que pode mudar a sua vida para sempre. Nós vamos falar sobre encontrar e viver o propósito que Deus traçou para mim e para você. Isso não é apenas uma ideia inspiradora. Ela é a razão pela qual eu e você estamos aqui nessa terra. É a razão pelo qual eu e você fomos criadas. E esse propósito, ele dá um sentido, né, ao nosso passado e força o nosso presente em direção ao nosso futuro. Olha só, ele dá um sentido ao nosso passado. Ou seja, você vai entender as coisas que você viveu. Você vai entender aqui o seu presente. E ele vai dar um direcionamento para o seu futuro. Então, prepara aí o seu coração, né? E nós vamos descobrir agora, passo a passo, do que a palavra de Deus nos ensina sobre viver com propósito. Eu vou dar 8 passos para você descobrir qual é o seu propósito. E aqui eu já vou te dar alguns propósitos que Deus estabeleceu para você, que Deus estabeleceu para a sua vida. Então, anote os passos. Ontem nós já vimos isso, então eu vou dar só uma breve recapitulação, tá bom? Então, o primeiro passo é buscar sabedoria em Deus. O primeiro passo para encontrar o seu propósito é buscar essa sabedoria. Aonde está isso, Angelita? Está registrado em Tiago 1:5, que diz assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Aqui está o segredo de tudo. Deus não apenas tem essa sabedoria, ele também está disposto a nos dar com abundância essa sabedoria. Ele está esperando que nós o quê? A pedimos.
Angelita, mas quando que eu tenho que pedir? Minhas irmãs, eu na minha vida, eu faço isso a todo momento. Quando eu vou preparar o estudo para eu mesmo fazer aqui, que é esse estudo que eu tô fazendo com a minha vida, e quando eu vou preparar, quando eu vou fazer, eu falo, Senhor, como que eu posso? Porque o Senhor me revelou na minha vida. Só que até eu colocar isso num papel para poder passar para outra pessoa, é difícil, não é difícil? E eu peço o quê? Deus me dá sabedoria. Como que eu posso passar isso que o Senhor tem me ensinado? Isso que o Senhor tem colocado na minha vida? O passo a passo. Porque a gente já viu que quando Deus ele nos chama, a gente vê que ele não revela tudo. Ele fala, olha, eu vou te ensinando pelo caminho. É como ele disse para Abraão lá, Abraão, sai de tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, Abraão, ele teve ali a fé, ele acreditou no Senhor e ele saiu sem saber para onde. Você já imaginou esse tipo de fé? De o Senhor falar para você, olha, faça isso e você ir lá e fazer? É essa fé que Abraão ali nos ensina a ter essa fé no Senhor. Então, quando nós queremos saber o nosso propósito, a primeira coisa que temos que fazer é pedir ao Senhor, Senhor, me mostre qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Qual é o propósito que o Senhor me criou para eu fazer a diferença aqui no meu lar, na vida dos meus filhos, na vida do meu esposo, na sociedade, ali na comunidade aonde eu frequento. Eu quero fazer a diferença. E nós já aprendemos algumas coisas, né? Nós sabemos que nós temos papéis importantes. Nós somos embaixadoras, nós somos filhas, nós somos mais que vencedoras, nós somos amadas pelo Senhor, nós somos protegidas pelo Senhor, nós fomos perdoadas. Então, nós já temos aprendido numa caminhada aqui com o Senhor muitas coisas a nosso respeito que nós não sabíamos. E isso nos dá o quê? Nos dá força, isso implica a gente viver com mais responsabilidade, com mais seriedade. Se eu vejo um problema ali, eu sei que eu tenho um papel de ser intercessora, e quando eu intercedo e Deus responde, a minha fé é mais fortalecida ainda, porque esse Deus começa a se relacionar comigo, e eu vejo que esse Deus, ele é vivo, ele não é aquele Deus pregado na cruz, aquele Jesus pregado lá na cruz, ele é um Deus vivo que se comunica. Então, olha só, o primeiro passo é realmente ir se relacionar com o Senhor, pedir essa sabedoria. E para entender o propósito da nossa vida, é preciso buscar o entendimento do alto, do Senhor. Quando nós começamos com oração e humildade diante do Senhor, pedindo a Ele que nos revele, o Espírito Santo de Deus, ele se move. Ele se move ao nosso favor. A Bíblia fala que Deus, ele não resiste um coração quebrantado, um coração que realmente deseja saber aquilo que Deus quer para nós. Então, quando você vai na presença de Deus, através da oração e da humildade, Senhor, eu não consigo saber o meu propósito sozinha. Senhor, eu não consigo entender o meu propósito, mas eu confio no Senhor. Eu confio que o Senhor tem um propósito para mim. Eu confio que o Senhor me criou para ser alguém que faça a diferença. E eu quero assumir esse papel. Eu quero ser a diferença na vida da minha filha, do meu filho, na vida do meu esposo, da minha esposa, quem for homem que possa assistir depois essa ministração. Então, eu quero fazer a diferença. Eu sou a diferença na vida da minha casa, da minha família. Eu sou a diferença ali na minha comunidade. Eu sou a diferença ali. Por que eu sou a diferença? Não porque eu sou melhor, mas porque eu tô buscando do Senhor e eu quero cumprir aquilo que o Senhor tem para mim. E aí o que acontece? Ele começa a nos guiar. Ele começa a guiar os nossos pensamentos e começa a iluminar a nossa mente. Então, o que você vai fazer agora com essa informação?
Você vai parar e você vai começar a orar. Você vai clamar a Deus que te dê sabedoria para entender, que te dê conhecimento para entender o seu propósito. E você vai pedir isso com fé e Ele vai te responder. Pode ter certeza, minhas irmãs. O Senhor me respondeu, Ele me respondeu e Ele vai responder para você também. Então, e eu quero que você venha me contar aqui, entendeu? Quero que você venha me contar quando o Senhor responder a você qual é o seu propósito. Só um minutinho que caiu aqui do meu suporte, no meu celular. Então, Deus, Ele vai te responder. Então, o primeiro passo é o quê? Orar com humildade, pedindo sabedoria, pedindo o conhecimento para que o Senhor revele o propósito dele para mim e para você, certo? Segundo passo é entender quem você é. Você é feita à imagem e semelhança de Deus. Deus, ele nos deu uma identidade única que tem um valor intrínseco e inestimável. Nós temos um valor que dinheiro nenhum pode comprar. Você é valiosa, você é preciosa, mulher. Eu também estou nessa categoria. Então, o nosso valor não é fundamentado naquilo que o outro fala ou no que o outro diz a nosso respeito. O nosso valor está registrado na palavra de Deus. Gênesis 1, 26 e 27 diz: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então você e eu fomos criadas com propósito, porque você e eu carregamos a imagem e a semelhança de Deus. Você tem noção do que é isso, minha irmã? Você tem noção do que é você ser a imagem e semelhança de Deus? Você é uma representante de Deus. Nossa, Angelita, peraí. Nossa, então meu comportamento não está representando nada ao Senhor. Os meus pensamentos não tá representando, a minha alma não tá representando. Então, hoje é uma oportunidade de você mudar. Você é valiosa. Isso não depende de circunstância, não depende de falhas, não depende de sucessos. Você é valiosa e ponto final. Você é valioso e ponto final. Isso é uma verdade inabalável. Não é você que está dizendo, é a palavra de Deus. Então, o seu valor, ele vem do fato de que você é um reflexo do Criador. Você é um reflexo de Deus na terra. Entenda isso, minha irmã. Então, pare por um momento e pergunte-se a si mesma: como que a imagem de Deus em mim influencia a maneira como eu vivo? Como essa identidade muda a minha visão sobre o que eu sou e sobre o que eu posso fazer. Você, como imagem e semelhança de Deus, como isso muda a sua identidade, a sua visão sobre quem você é e sobre o que você pode fazer. Quando vier a acusação, você errou, você não honrou o Senhor, você mentiu, você falhou. Isso não está vindo do nosso Deus. Isso está vindo do Satanás. E você precisa ter maturidade para você identificar isso e enfrentar isso com a palavra de Deus. Você dizer: não, eu sou valiosa, eu sou preciosa para o Senhor me comprou com o sangue do Filho amado dele. Então eu vou melhorar. Quando a acusação vier, transforma a acusação no motivo de oração. Porque o Satanás até nos ajuda quando ele nos acusa, sabia? Porque ele está acusando o pecado que a gente cometeu. Então, pega essa acusação e transforma ela em pedidos de oração. E fala: Senhor, eu falhei aqui sim, mas eu creio que o Senhor me salvou, eu creio que o Senhor me limpou, o Senhor me purificou com o sangue de Jesus. Eu sei que eu estou num processo de transformação, eu estou num processo de santificação.
Então, me perdoa por esse erro, me ajuda a abandonar esse erro. Eu estou confessando esse erro para o Senhor. E a tua palavra tem a promessa que quando eu confesso, eu sou purificada. Então, quando eu estou sendo purificada agora desse pecado, Pai, Espírito Santo, me capacita a viver. Você está vendo como que você ora a palavra na prática? É você entender o versículo e orar ele na prática. Terceiro passo, entender que nosso propósito inclui o serviço. Nós fomos criadas para servir. Jesus nos deu um modelo perfeito de propósito. Em Mateus 20, 28, ele declara: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Servir é uma das expressões mais profundas do nosso propósito. Olha só, você já encontrou aí o seu propósito, minha irmã. É o servir. É a sua vida de serviço. Ai, Angelita, mas olha, lá na minha casa é muito difícil. Eu tenho... vamos pegar aqui as mães atípicas, que eu considero essas mães muito privilegiadas pelo Senhor. O que são mães atípicas? São mães que têm filhos que têm algum tipo de distúrbio. Por exemplo, eu tenho amigas, né, que têm filhos que são mudos, que são autistas, que têm esses tipos de distúrbios, que eu particularmente acho incrível, porque eu vejo o quanto Deus trabalha nessa família, nessas mães. Eu tenho um na nossa família mesmo, da família do meu esposo, que o filho deles era normal até os 3 anos de idade. Depois dos 3 anos, ele desenvolveu um autismo, e um autismo muito raro, que ele não consegue conviver com pessoas, ele não consegue conviver em sociedade. E eles tiveram que privar mesmo, e eles estão desenvolvendo isso. E eu fico vendo ali como que a graça de Deus alcançou essa família, né? Então, por exemplo, qual que é o seu serviço, né? Se você for mãe ou for pai de alguma pessoa atípica. Eu vejo também pessoas que têm filhos que são mudos. E eu acho lindo a linguagem do mudo, aquela linguagem de comunicação. Então, olha só, mãe, você que é filha de uma preciosidade dessa, você tem a oportunidade de desenvolver isso, ensinar essa linguagem, né? Servir nessa linguagem na sua comunidade, servir nessa linguagem na igreja. Ah, eu acho muito lindo, eu acho muito precioso isso. Então, aquilo que o mundo que entende como entende como uma dificuldade, entende como um peso, para Deus vira um serviço. Para Deus vira algo que nós podemos servir, que nós podemos sair ali da mediocridade, da média, daquilo que é normal e viver algo extraordinário, viver algo excelente. Então, olha, eu tô dando exemplo aqui, um tipo de exemplo, mas existem vários tipos de exemplo, né? Igual no meu caso mesmo, que foi uma dor que eu passei, uma depressão por conta da minha má alimentação, que poderia me causar futuramente doenças, doenças devastadoras. Mas não, o Senhor pegou isso, me ensinou, e hoje eu consigo ajudar outras mulheres. A minha dor se transformou em um milagre. E hoje, esse milagre, ele alcança diversos tipos de mulheres. Então, minhas irmãs, pergunte a você mesma hoje, nesse momento, em que área da minha vida eu posso servir? Onde eu posso fazer a diferença? Peça a Deus que revele onde você pode oferecer algo único e valioso ao mundo. Algo que só você tem. Por causa da sua identidade, só você tem. Só você tem, minha irmã.
Quarto passo, viva a grande comissão. O que é a grande comissão, Angelita? Nós fazemos parte dessa grande comissão. Jesus nos deu esse propósito claro, lá em Mateus 28, 19 e 20, que diz: ide e fazei discípulos. Isso significa que o nosso propósito não é apenas sobre nós, mas é sobre ser uma luz para o mundo, para que os outros conheçam o amor e a verdade de Deus. Olha só, eu estou aqui fazendo com vocês parte dessa grande comissão. O que eu estou aprendendo com a palavra, eu estou passando para vocês. E nós estamos aqui sendo discípulas de Cristo, discípulas de Deus, aprendendo a palavra. E tudo isso que você está aprendendo aqui, tudo isso que Deus está depositando aqui no seu coração, o que você está fazendo com isso? Você está ensinando para alguém? Você está passando para alguém? Porque quando a gente entende essa responsabilidade de que a gente recebeu e que a gente também vai passar, e vai passar isso de graça, vai passar isso porque nós entendemos a grande comissão, que é a gente ir e fazer discípulos, mas não é discípulos de nós mesmas. É discípulos do Senhor. É discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então eu não estou passando aqui para vocês aquilo que eu penso ou que eu acho. Eu estou passando para vocês e para o meu coração aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a Bíblia fundamenta. Então, o nosso propósito inclui em ser um embaixador do reino, em ser um representante do reino de Deus. Imagine quantas vidas você pode impactar ao compartilhar o que Deus fez por você e através da sua vida. Então, minha irmã, eu sei que cada uma aqui tem uma história individual e você pode fazer da sua história a grande comissão do Senhor. Como o Senhor te ajudou a vencer, como o Senhor te ajudou a passar por aquela dificuldade, por aquela provação, por aquela prova. Como o Senhor te abençoou. Adri escreveu: paz, bom dia, boa noite. Depois ouço, hoje vou precisar sair. E comenta aqui: sou mãe de um surdo e comento minha experiência. Deus abençoe a todos. Ai, Dri, que lindo. Eu acho lindo, Dri. Eu acho lindo você se comunicar com teu filho. E domingo eu estava observando você na igreja. Tem uma moça que ela faz a tradução lá na igreja para os surdos. E essa moça não estava no domingo. E eu vi a Adri, a mãe, né, traduzindo toda a mensagem para o filho. Que coisa mais linda, Adri. Que coisa mais linda. Parabéns, minha irmã. Parabéns. Deus tem muito propósito aí com você. E quem sabe também você não vai ser a tradutora no Emagreça com a Bíblia para os surdos que precisam, né, da ajuda. Porque você já está fazendo parte aí da nossa equipe, minha irmã. Vai com Deus. Deus abençoe seu dia, seu trabalho, tá bom? Quinto passo, minhas irmãs. Então, quinto passo, encontre a sua comunidade e cresça nela. Minhas irmãs, nós só podemos crescer quando nós estamos conectadas. Olha, nós estamos aqui conectadas. Eu estou crescendo com vocês e vocês estão crescendo comigo. Mas lá em Atos 2, 42 e 47, do 42 ao 47, nós vemos a igreja primitiva vivendo em unidade, compartilhando tudo o que tinham. Esse é um modelo de vida em comunidade. O propósito de Deus, ele é coletivo. Ele nos chama a crescer juntos. Tanto é que na oração do Pai Nosso, ele fala assim, ó: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele não pede o pão só para uma pessoa. Ele pede o pão nosso, o pão em comunidade. Então, nós precisamos estar inseridos em algum lugar aonde nós estamos recebendo a palavra todos os dias, aonde nós estamos convivendo com pessoas, porque a Bíblia também diz que as pessoas são as que nos afiam. Por que que elas nos afiam? Porque quando nós convivemos com outro pecador igual nós precisamos ser desenvolvidas,
talvez na área da paciência, talvez na área do entendimento, talvez na área de se calar um pouco mais, do domínio próprio. Então, existem várias áreas que a convivência com outra pessoa nos desenvolve. Agora, se a gente fica sozinho ali e não tem uma comunidade, né? A gente acaba perdendo. Então, nós precisamos ter uma comunidade, ter uma igreja. Eu falo para vocês como a minha igreja me abençoou e me abençoa. Como a minha igreja me desenvolve. Como eu ali com as minhas irmãs sou abençoada, né? Então, louvado seja Deus se você está numa comunidade. E se você ainda não está, ore. Peça a Deus para te levar a uma, para que você possa ser desenvolvida, possa ser abençoada ali pelos seus líderes e possa servir ali também. Amém? Então, o propósito de Deus para a nossa vida florescer em comunidade é uma comunhão que encontramos suporte, aprendizado e forças para enfrentar os nossos desafios. Agora eu quero que você pense, como eu posso me conectar mais com a minha comunidade de fé? Quem são as pessoas que podem me apoiar nessa jornada? Amém? Sexto passo, identifique e use os seus dons. Pedro nos lembra em 1 Pedro 4,10 que cada um de nós recebeu dons. Você não é um acaso. Cada habilidade, cada talento é parte do propósito de Deus para a sua vida. Esses dons não são apenas para o seu benefício, eles são ferramentas que Deus te deu para edificar a igreja e abençoar o mundo. Você é um mordomo. O que é mordomo? Você é um servo de Deus. Você está aqui a serviço de Deus. Você é um administrador desses dons. Então, o propósito da sua vida está ligado ao uso desses talentos para servir ao próximo e glorificar a Deus. Eu sei aqui que tem profissionais da saúde, profissionais que trabalham com pessoas. Então, você é um mordomo do Senhor e você está a serviço do Senhor. Ah, Angelita, mesmo que a minha profissão é secundária, minhas irmãs, esse negócio de profissão secundária no Evangelho não existe, tá? A nossa vida ela é integral, ela é um todo. Então, por exemplo, se eu sou professora, eu não sou professora, a minha profissão de professora, ela não é secundária. Eu estou ali a serviço do Senhor. Eu sei que dentro ali da pedagogia há a proibição de falar de religião, né? Mas você pode pedir sabedoria ao Senhor para você ensinar práticas para seus alunos que não entra em religião. Às vezes o seu abraço, o seu cuidado, a sua atenção especial a uma criança vai fazer ele entender esse Deus que você serve. Então, não precisa de você entrar nesse impasse, mas que dentro da psicologia também. E a minha cunhada, ela é psicóloga, e eu sei que a Andrea também é. E dentro da psicologia, quando a minha cunhada estava estudando, ela entrou, né, no impasse. Nossa, meu Deus, na psicologia eu não posso, né, colocar religião no meio, tudo. Mas Deus tem dado uma graça para ela tão linda, tão grande, que ela trabalha com crianças atípicas e agora ela vai partir para a área de trabalhar com pais atípicos, né? E Deus tá fazendo coisa tão linda, tão grande na vida dela, e eu louvo ao Senhor por isso. Porque ela tá sendo a maior privilegiada. Mas por quê? Porque ela entendeu que ela é uma mordoma, que ela é uma serva do Senhor ali aonde ela está na profissão dela. Então, hoje eu quero que você se pergunte quais são os dons que Deus te deu. Se você puder, coloca aquele teste dos dons aqui para nós de novo, porque muitas pessoas entraram depois. E coloque aqui aquele teste dos dons. Se você não fez esse teste dos dons ainda, isso é muito importante você fazer. Por quê? Porque você vai descobrir
aquilo que mais tem dentro do seu coração, aquilo que mais arde no seu coração, e você vai começar a desenvolver isso. Então, entenda que você precisa identificar os seus dons e como você pode usar esses dons para cumprir o propósito que ele te confiou, que Deus te confiou. 7º passo, estamos caminhando já para o final. Ah, ela colocou. Eu não sei se tem o link porque troquei o celular. Zerou tudo aqui, tá? Depois eu vou procurar e eu coloco aqui. Se eu esquecer, vocês me lembrem, tá? Para colocar de novo o link aqui, tá bom? Se alguém tiver que já fez o teste aí fácil, coloca o link aqui pra gente, por gentileza. Dai jogo, Ti, não tem problema. 7º passo, haja e avalie. Olha só, a fé, ela sem obras, ela é morta. Então, nós precisamos de fazer ações e avaliar. Não quer dizer que a gente vai acertar tudo no nosso caminhar, minhas irmãs. Tem coisas que a gente vai errar. Por isso que a gente tem que agir e avaliar, né? Lá em Tiago 2,17 nos diz que a fé sem obras, ela é morta. O que que significa isso? Que o propósito não se realiza apenas em ideias, ele se concretiza em ações. Você não encontrará o seu propósito apenas pensando sobre ele. Você precisa vivê-lo, você precisa agir, você precisa começar a dar os primeiros passos. Imprima essa ideia no seu coração. Seu propósito começa a tomar forma à medida que você age com fé e com coragem. Cada passo de obediência abre uma nova porta para você. Então pense nisso. Que ação concreta eu posso tomar hoje para viver o propósito de Deus? Talvez seja se voluntariar, talvez seja oferecer uma ajuda, talvez seja um simples ato de bondade. É isso, minhas irmãs. É simples assim. É você fazer aquilo que você tem vontade. É fazer aquilo que está plantado aí no seu coração, né? Eu fico atenta o tempo todo e Deus tem me mostrado algumas habilidades que eu falo assim, Senhor, eu tenho que fazer uma coisa de cada vez. Eu sou uma pessoa muito assim, tudo eu quero fazer, né? Eu fico atenta às oportunidades, né? Eu contei aqui os testemunhos aqui, que vai pessoas ali na loja, eu pergunto, oi, tudo bem? Você tá bem? Ah, não, hoje eu não tô muito bem. Eu paro tudo que eu tô fazendo e eu dou atenção para aquela pessoa. Sério, por que não tá bem? O que tá acontecendo? Ah, tô com problema de saúde e tal, não sei o quê. Ah, nossa, sinto muito por isso, mas ó, você sabia que tem um Deus que pode te curar? Esse Deus, ele pode curar. Eu posso fazer uma oração por você? Eu posso orar por você? Então, olha só, é num simples cumprimento que você observa a necessidade de uma pessoa. E você dá atenção para isso, o Senhor te honra. O Senhor te mostra as habilidades que você tem. O Senhor te mostra, né, que ali você está sendo um ouvido do Senhor, ouvindo aquela pessoa. Você é um embaixador, você é uma embaixadora, né? Então, é sobre isso, é sobre agir, é sobre ter coragem, é sobre realmente se colocar à disposição do Senhor para ser usada. 8º e último passo, comprometa-se a continuar, perseverar e crescer. Paulo nos ensina em Filipenses 3,14, prossigo para o alvo. Ele sabia que viver o propósito de Deus é uma jornada contínua, que requer dedicação e compromisso diário. Grave essa visão em seu coração, minha irmã. A busca pelo propósito não é uma corrida curta, ela é uma maratona. Nós estamos aqui maratonando o nosso propósito. Você precisa de perseverança, de disciplina e de um compromisso inabalável. Você lembra lá do cruzeiro, que eu fui pro cruzeiro e Deus estabeleceu que eu iria estudar todos os dias a palavra dele. Porque às vezes a gente faz uma faculdade de teologia, a gente aprende tudo sobre a Bíblia nessa faculdade, porque eu estudei 5 anos a teologia.
Só que a nossa mente, como eu sempre tenho falado para vocês aqui, a nossa mente, ela é esquecida, ela é fraca. Fraca no sentido de que quando a gente não continua colocando informação nela, ela vai deixando aquela informação lá esquecida. A nossa mente, ela é incrível, porque ela foi criada pelo nosso Deus. Mas ela precisa de treinamento, como qualquer outro músculo do nosso corpo. Se a gente deixa a nossa mente vagando, sem colocar informações, sem colocar a palavra de Deus nela, ela fica improdutiva, ela não é renovada. Mas quando a gente coloca, ela vai se tornando um potencial que nós não temos noção. Então, nós precisamos seguir esse alvo, colocar esse propósito e ser firme nesse propósito. Olha só, todos os dias do navio eu estava ali estudando a palavra. E minhas irmãs, isso foi um testemunho tão tremendo que atingiu as pessoas que estavam ali comigo, atingiu os japoneses, porque eu tenho fé e tenho certeza absoluta que o Senhor alcançou japoneses ali. Eu estava falando em português, mas eu sei que o Espírito Santo traduziu ali aqueles corações que estavam escutando. Então, olha só, é um compromisso. É estar comprometida com o Senhor. É não colocar nada no horário de estudar a palavra. Quantos compromissos surgiu para mim? Ai, Angelita, olha, tem uma vaga para você fazer tal coisa que você estava querendo muito, das 7h30 às 8h30. Eu falo, não quero, porque esse horário eu estou comprometida com o meu Senhor. Esse horário eu estou comprometida em estudar a palavra do meu Senhor. E faça chuva ou faça sol, de segunda a sábado, eu vou estar comprometida com o meu Senhor. É essa decisão, minha irmã, que você tem que tomar. Qual é o seu compromisso com o Senhor? Qualquer coisa te tira dessa oportunidade que você está tendo aqui de estudar a palavra. Então, nós precisamos ser comprometidas. Nós precisamos colocar o Senhor como prioridade. A palavra de Deus diz que quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas que nós precisamos vai nos ser acrescentadas. É um princípio e uma promessa. Se eu tenho o Senhor como prioridade na minha vida, se eu busco o reino dele, o reinado dele, em primeiro lugar na minha vida. O que é isso, Angelita? Buscar o reinado de Deus. Deus é rei sobre a minha vida. Ele que reina. É a palavra dele que comanda a minha vida. Não é o que o outro diz, não é o que o outro fala, não é o que eu escuto a meu respeito da boca das pessoas, mas é o que a palavra diz a meu respeito. É nisso que eu acredito. É nisso que eu confio. Pessoas podem me criticar, podem me julgar, podem falar. Lógico que eu paro para avaliar. Porque as pessoas nos ajudam muito, viu? As pessoas vê o nosso defeito, as pessoas vê aquilo que nós estamos errando e as pessoas nos ajudam muito. E eu avalio. Se aquilo que a pessoa levantou a meu respeito está de acordo com a palavra, eu estou ali aos pés do Senhor para me arrepender e mudar. Mas se não está de acordo com a palavra, eu simplesmente jogo fora. Eu não fico com raiva daquela pessoa. Eu não prendo ela no meu coração. Eu simplesmente jogo fora. É assim. Então, para a gente concluir, o propósito de Deus para mim e para você não é algo misterioso ou tão distante como nós imaginamos. Ele deixou cada passo claro em sua palavra e cabe a nós responder com fé e com obediência. Lembre-se, você foi criada à imagem e semelhança de Deus. Você foi chamada para servir. Você foi equipada com dons e colocada em uma comunidade, em uma família, em um lugar, em um trabalho, em uma igreja, em uma família, na vida dos seus filhos. E o Senhor, Ele deseja que você haja com coragem, com perseverança e com confiança nele, que acima de tudo, isso tudo que Ele depositou em nós seja para a glória dele,
seja para glorificar o Senhor. Então, que tal começarmos hoje, agora? Vamos orar, pedindo a Deus que nos ajude a viver essa jornada com intensidade, fidelidade e amor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos ensinou hoje propósitos, o propósito pelo qual o Senhor nos criou. Nós te agradecemos, Pai, por cada ensinamento que o Senhor nos deste, por cada capacitação que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E nós pedimos hoje, nesse momento, para que o Senhor nos capacite a viver o propósito que o Senhor tem para nós, para cada uma de nós. Dá-nos, Pai, coragem para agir. Dá-nos força, Pai, para perseverar. E humildade, Senhor, para servir. Humildade para chegar até os seus pés, Pai, e pedir sabedoria, pedir conhecimento, pedir, Senhor, que o Senhor clarifique cada dia mais o seu propósito em nossas vidas. Pai, nos dê percepção, nos dê atenção, nos dê, Senhor, sensibilidade para servir ao nosso próximo. Seja com uma oração, seja com um abraço, seja com intercessão, seja no serviço, seja de qualquer forma, Pai, que possamos servir, que possamos ser mulheres que façam a diferença, Pai, aonde nós estivermos. Que o serviço não seja um peso, que o serviço não seja algo que nos envergonhe, mas que o serviço seja algo que enalteça o seu santo nome, que dê glórias para ti, Pai. Nos abençoe, nos ajuda a cada dia. É assim que eu oro, agradecida, porque eu sei que o Senhor fará infinitamente mais do que aquilo que nós estamos pedindo hoje. Pai, obrigado por nos ensinar. Obrigado por nos ensinar a te buscar e pedindo sabedoria. Obrigado por nos ensinar que nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Obrigado por nos ensinar que nosso propósito principal é servir aos outros. Obrigado por nos ensinar que nós somos luz e que nós precisamos compartilhar a nossa fé. Obrigado por nos ensinar que dentro da nossa comunidade nós estamos ali para servir. Obrigada por nos dar dons e talentos e que cada dom, cada talento é uma ferramenta para glorificar o teu nome. Obrigado por nos acrescentar fé a cada dia que ouvimos a tua palavra, porque a fé é o propósito que se revela a cada passo da nossa obediência à palavra. Nos ajuda a prosseguir para o alvo, Senhor, como Paulo entendeu, como Paulo orou e como Paulo viveu. Nos ajuda a prosseguir para o nosso alvo. Assim nós oramos agradecidas, no nome de Jesus. Amém. Amém, embaixadoras. Eu vou falar rapidamente aqui sobre a Nia colocou aqui os testes dos dons. Amém, Nia. Muito obrigada. Antes da gente entrar aqui na nossa explicação, eu gostaria de saber o que esse estudo causou no seu coração. Se você não pode abrir o microfone agora, depois eu gostaria que você compartilhasse aqui o seu testemunho. O que esse momento que nós tivemos aqui clarificou na sua mente, o que isso serviu para você abrir a sua visão, o seu entendimento. E eu gostaria que você abrisse o microfone aqui e compartilhasse comigo agora, ao vivo aqui. O que esse momento com o Senhor abriu o seu coração, o seu entendimento. Pode abrir o microfone quem desejar e puder, né? Oi, meninas, bom dia. Oi, Ti. E é muito transformador, assim, né? A gente saber, igual, a gente não é só pessoas, somos imagem e semelhança de Deus. E a hora que você fala assim, a gente veio para servir, você comentou das crianças, de quem tem criança especial para servir. Nossa, me tocou de uma forma tão profunda, porque a gente muitas vezes vê as pessoas falando assim, é um peso, mas na verdade não é um peso. A gente veio para servir e Deus está ensinando essas pessoas a servir de uma forma com mais amor, mais carinho. Ou seja, que nem você falou, é um privilégio, né? Acho que
é uma visão que muita gente não tem. E eu acho que, assim, as pessoas precisam aprender isso, as pessoas precisam ver que isso faz parte do propósito de Deus na vida delas. Isso foi muito gratificante, foi muito gostoso de ouvir isso. Eu te agradeço muito. Amém. Louvado seja nosso Deus, por isso. Louvado seja nosso Pai amado, nosso Pai celestial que nos ensina, né? E quando a gente pensa, né? Quando a gente entende realmente que isso é um privilégio, a gente é transformador, é transformador. Eu acredito que a Adri vai colocar o testemunho dela aqui pra gente. Vai ser muito transformador, vai ser muito edificante, né? E quem tiver mais filhos atípicos, mães atípicas, né? Porque não é só o filho, né? Às vezes podemos ter mães, pais, famílias, né? Quem tiver, né? E puder compartilhar aqui com a gente, isso vai fortalecer bastante a nossa fé. Então vamos lá. Meninas, eu quero explicar para vocês um pouquinho sobre o nosso relógio de oração. O que é esse relógio de oração? Nós vamos fazer 12 horas seguidas de relógio de oração, né? Esse relógio, eu tinha colocado aqui que era... Peraí. Deixa eu ver aqui na apostilinha. Vai ser toda quinta-feira, tá bom? Toda quinta-feira, aqui no Emagreça com a Bíblia, aqui no Clube da Bíblia, vai ter o nosso relógio de oração de 12 horas seguidas, onde nós vamos tirar o nosso período de oração. Não vai ser, você não vai precisar orar 12 horas, você vai tirar 1 hora do seu dia e você vai colocar ali o seu nome no horário que você puder, no horário que você desejar. Tá bom? E aí, nós vamos começar com 12 horas, mas a intenção é fazer 24 horas, tá bom? Como tem gente no Brasil também, então nós podemos fazer essa corrente também no Brasil. Então, já tem aqui a Andréia, e eu quero louvar a Deus pela sua vida, viu, Andréia? Que você já se dispôs a orar. Então, vamos fazer esse movimento também no Brasil, porque aí nós oraremos 24 horas. Vão ser 12 horas no Japão e 12 horas no Brasil. E isso vai fazer um efeito tremendo, né? O objetivo é nós orarmos juntas, intercedendo por cura, por libertação e fortalecimento espiritual, além de prepararmos o nosso coração para o jejum bíblico, porque o jejum bíblico vai ser realizado na sexta-feira. E na sexta-feira nós vamos realizar o nosso jejum. Qual que vai ser o motivo do nosso jejum? Pela oração que a gente fez anteriormente, pelas pessoas que a gente apresentou anteriormente. Então, nós vamos ter os temas comuns de oração, que primeiro vai ser a cura do nosso corpo, né? O nosso corpo, ele precisa de cura física, mental e espiritual. Então, o nosso jejum, ele vai ser com base na saúde física, libertação mental e espiritual, com base lá no texto de Isaías 58. Então, se você ainda não leu a Bíblia ali, Isaías 58, esse texto vai ser um texto onde que a gente vai ler ali no momento do nosso jejum. A gente vai pedir discernimento para o Senhor, vai pedir para o Senhor nos ensinar, nos ajudar a entender o propósito dele, né? Nós vamos também orar por cura da alma, libertação emocional e cura interior, né? Que tá escrito lá em Romanos 12:2, que fala: não vos conformeis com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Então, quando a nossa mente é renovada, quando a gente entende quem a gente é, nosso propósito, e é firmado na palavra, vem a cura, a libertação emocional e a cura interior. Também nós vamos orar por fortalecimento espiritual, capacitação e dons do Espírito Santo, que está escrito lá em Efésios 6:10. Esses 3 pontos, eles serão a nossa base de oração. E cada semana do mês teremos um foco específico. Então, conseguir entender, esse daqui vai ser a nossa base. Nós vamos orar toda quinta-feira por isso, esses 3 pontos: cura do corpo, cura da alma e fortalecimento espiritual. Aí, na primeira semana, se for a primeira semana do mês, né, nós vamos orar por nós mesmas. Como nós estamos já começando na segunda semana do mês, nós vamos já começar por oração pelo nosso cônjuge, tá?
Aí, quando começar o outro mês, nós vamos orar por nós mesmas, tá bom? Na verdade, a intenção era começar no começo do mês, mas eu não consegui começar. Então, nós vamos começar assim mesmo. Então, nós vamos seguir aqui o protocolo, tá bom? Então, na segunda semana, isso tudo que eu tô falando pra você aqui tá no PDF, aonde eu deixei pra vocês aí, pra vocês terem uma base melhor. Eu só tô dando a explicação, tá bom? Então, nós vamos orar pelo cônjuge, né? Pra quem é casada, nós sugerimos essas áreas de oração, né? E eu que não sou casada, Angelita, você vai orar pelo seu futuro cônjuge, né? Você vai orar por sabedoria e liderança, né? Por proteção e saúde, pelo nosso relacionamento conjugal e pelo propósito e pela missão. Então, nós temos aqui, né, o cronograma da nossa oração. Angelita, mas eu posso colocar outros tipos de oração? Você pode colocar o que você quiser. E se você quiser também compartilhar conosco ali o que o Senhor trouxe ao seu coração, você pode compartilhar, tá? Não é expor o seu marido, tá bom? É você, olha, Deus pediu para eu orar na questão de fidelidade. Então você coloca lá fidelidade, entendeu? Não expor, tá? As pessoas, a gente aqui não tá para julgar pecado de ninguém, porque nós somos pecadores. Tá bom? Nós precisamos entender que nós somos pecadores. E todo pecado, ele merece o perdão, né? Ok, terceira semana, nós vamos orar pela família. Nós vamos interceder pela unidade e paz, por salvação e por saúde e proteção, certo? Vai ser esses 3 pontos específicos. Posso acrescentar outras coisas? Pode. Pode acrescentar o que você quiser. Então, nessa 1 hora que você está orando, você vai olhar aqui no cronograma e você vai orar. Tem ali as referências bíblicas, aonde você vai também ler, pensar, pedir para o Senhor, Senhor, me ajuda a entender isso, me ajuda a orar isso na prática, tá bom? E nós vamos desenvolvendo isso. Vai ter sessões que eu vou mostrar para vocês como que eu faço, eu vou mostrar tudo direitinho aqui, tá? Como eu faço, mas você vai fazer o seu jeito, a sua forma, tá bom? Então, nós vamos também, dentro aqui da oração pela família, nós vamos fazer orações específicas pelos nossos filhos, né? Nós vamos orar, né, por proteção e sabedoria, por crescimento espiritual, pelo futuro deles, pelas decisões deles, por obediência e por caráter, tá bom? Na 4ª semana, nós vamos orar pelo país, pelo trabalho e pela igreja, tá certo? Pelo país, pelo trabalho e pela igreja. E por missões e expansão do reino, tá certo? E aí, teve ali, eu deixei ali a divisão dos horários. Você vai escolher o horário. Nós vamos começar, né? Eu vou fazer uma pesquisa lá, o que vocês acham melhor? Se a gente começa no horário do meio-dia e vai até a meia-noite, ou se a gente começa do horário da meia-noite e vai até o meio-dia, tá bom? Eu vou colocar a enquete lá pra gente ver qual é o melhor para vocês, tá certo? Então, é sobre isso, tá bom? Aí, depois eu coloquei ali o período de jejum. É muito importante, se você ainda não faz o jejum, você ler as orientações ali, né, do preparo do jejum, como que será o seu dia, vai vir sabotagem da sua mente. Então, é bom você ler ali, se você ainda não faz o jejum, né, ali tem toda a orientação para você, tanto fazer o jejum, também como quebrar esse jejum, né? Eu deixei ali para você como que você pode quebrar esse jejum para que você receba os benefícios do jejum também, tá bom? Coloquei também alguns benefícios que o jejum vai fazer na sua vida. Então, você vai escolher o tempo também que você vai querer fazer, né? Quanto tempo. Eu oriento para começar com pouco, tira uma refeição, faz o seu período de jejum ali na tiragem dessa refeição e depois você vai aumentando para você começar a receber os benefícios do jejum. Qualquer dúvida que você tiver, você pode
colocar aqui no Clube da Bíblia, perguntar, que a gente vai esclarecendo até ficar claro isso para nós, tá bom? Nós vamos crescer muito com o Senhor e também através dessas disciplinas, tá bom? Se você, igual tem a minha sobrinha aqui que tá grávida, né? Bruninha, eu não sei, né? Pergunte pro seu médico se você pode fazer período de jejum, se é saudável, né? Para você poder participar aí desse período, se você desejar, tá bom? Mas eu peço que você consulte o seu médico para que você possa fazer com segurança, tá bom? Então, embaixadoras, nós encerramos aqui. Muito obrigada. Se você não fez o teste, faça o teste. Depois compartilhe o teste aqui dos dons conosco. Nós queremos saber o que Deus depositou no seu coração, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Que Deus abençoe sua noite aí no Brasil. Que Deus abençoe nosso dia aqui no Japão. E que nós possamos fazer tudo para a glória do nosso Pai. Em nome de Jesus. Um beijo grande para vocês. Deus abençoe. Podem sair.